Fala, torcedor vascaíno, cara tapa, mudamos o visual, mudamos tudo em homenagem a vocês, porque vocês estão em ano de eleição, vocês estão eufóricos, vocês acham que o Vasco vai voltar aos anos de glória, etc. Então nós temos que fazer o quê? O que vocês querem é que eu entreviste os principais candidatos à presidência do Vasco, então o farei, o cara tapa abre esse especial aqui para o Vasco, e nós vamos fazer alguns episódios do cara tapa voltados para os candidatos à presidência do Vasco, começando hoje com o Fred Lopes. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Rica? Te agradecer pelo espaço. É um prazer estar falando com você aqui sobre assuntos importantes para o nosso Vascão. Eu devo dizer a todos os candidatos, inicialmente, para que seja uma conversa séria, respeitosa e tal, que se falar em Sorato 89 vai dar briga aqui, tá? Eu sou São Paulino. Olha lá. Vamos lá. Fred, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas mais diretas possíveis para não ficar, né? Porque você já deu 75 entrevistas, eu quero ser o mais prático possível. Do que você vai viver como presidente do Vasco? Já está rico o suficiente para abandonar todos os seus negócios e ser presidente do Vasco? Olha, Rica, isso é uma pergunta importante, tá? E obrigado até pela pergunta, porque poucas pessoas têm feito essa pergunta, que eu acho que era importante ser dita. Primeiro, dizer que eu sou dono, venho do negócio familiar, dono de 3 empresas, né? Onde aqui funciona basicamente a gestão é minha e do meu cunhado e da minha irmã, somos nós 3 que basicamente trocamos, sobretudo eu e meu cunhado, né? Eu acredito, Rica, que existe a necessidade de uma dedicação ao Vasco, mas sinceramente eu não acredito em candidato que vive 36 meses, né? 3 anos dedicado full time à presença de um clube. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente sabe que o Vasco não é remunerado. De qualquer maneira, eu acho que tem que existir também, por parte do candidato, o entendimento que durante esses 3 anos ele vai ter uma redução significativa na energia demandada para, vamos dizer assim, para as suas empresas. Então, acho que ter um equilíbrio entre a energia e o tempo que você vai dedicar ao Vasco, mas também não parar a sua vida completamente, ela é importante, porque são 3 meses, são 3 anos que você efetivamente que você não recebe nada do clube, muito pelo contrário, você faz uma dedicação por amor, né, uma dedicação, não vou dizer integral, mas quase que integral, né, e é dessa forma que nós pretendemos. Quem me conhece sabe que a gente tem, graças a Deus, uma vida estruturada, eu já venho de 2ª geração, negócio que já é familiar. Para você ter ideia, eu comecei a trabalhar aqui com meu pai, essa empresa com 14 anos, tem 44 anos, são 30 anos de mercado, trabalhando aqui nesse segmento, na área de construção civil. Nós temos, como te falei, 3 empresas, uma distribuidora de materiais de construção, uma empresa de investimento imobiliário e outra empresa de gestão, de administração de bens próprios. Então, acho que sim, a gente acumulou, graças a Deus, uma estrutura para não depender do Vasco, mas é evidente que eu não vou poder dedicar o tempo que eu dedico hoje, mas é claro que eu vou aumentar, sobretudo, a minha carga horária, né, de trabalho para que a gente possa dar conta dos 2, mas, claro, dando uma ênfase muito grande ao Vasco, que realmente toma muito tempo. Fred, o Botafogo faz um movimento para se tornar uma SA, e o Vasco, na sua administração, ele acredita nesse modelo, ou nós seguiremos na direção convencional de uma política amadora dos clubes? Olha, Rica, eu te confesso que quando a gente entrou nessa questão da pandemia, nós inclusive fomos o único grupo que a convite nosso, do Avante Gigante, que é o grupo que eu lidero, convidamos o Pedro Paulo, que é o relator do projeto na Câmara, para fazer uma apresentação para nós. Por quê? Porque esse é um assunto tão delicado que a gente precisa realmente ter um conhecimento muito profundo dos prós e contras para que se tome uma decisão. Tão logo a pandemia passe, inclusive está na nossa agenda do Avante, esse workshop, que a gente vai convidar influenciadores digitais, vai convidar a imprensa vascaína, a imprensa que cobre o Vasco, do modo geral. Será um prazer, inclusive, te convidar, Rica, se você quiser, porque eu acho que é uma oportunidade do Pedro Paulo explicar tecnicamente para que a gente tire algumas dúvidas. Eu te confesso que eu tenho ainda dúvidas para que eu possa te dar uma opinião mais concreta, mas acho sim que o tema é importante e por isso a gente botou ele na pauta
para que se tenha esse workshop, para que a gente possa debater a fundo e que se chegue lá na eleição já com uma ideia definida com relação a essa questão. A última eleição, a justiça determinou que houve uma fraude na última eleição. Se houve uma fraude na última eleição, a atual gestão do Vasco é legítima? Olha, eu acho que a gente tem que separar. Quem fraudou, perdeu, né? Então, quem ganhou, se houvesse uma fraude, no sentido de quem tivesse fraudado, tivesse ganho, aí sim, seria ilegítimo. Mas acho que quem fraudou, perdeu. Então, não vejo sentido para que se anule uma eleição que quem fraudou, perdeu. Se quem tivesse fraudado, tivesse ganho, aí sim, era uma vamos dizer assim, seria uma diretoria que não tem legitimidade, mas a parte que ganhou não foi a que fraudou. Então, não vejo por aí. Eu lamento profundamente que a gente ainda, né, que o Vasco ainda tenha que passar por problemas como esse. Acho que já está mais do que na hora do Vasco sair dessas páginas policiais que representam uma mancha, né, na nossa história, né, e eu espero que essa tenha sido a última eleição de verdade, que a gente tenha que ter a necessidade para a justiça, que a gente tenha a necessidade de ter que entrar com ações para que se prove que a eleição é uma eleição limpa, né, porque realmente acho que isso é um passo importante para um clube que quer voltar, né, aos seus tempos de glória. A gente precisa realmente respeitar a vontade do sócio e, acima de tudo, ter uma eleição transparente, limpa, né, onde quem realmente tenha mais votos possa fazer uma gestão de 3 anos e que se acabe também aquela situação que o Vasco parece que parece que emenda uma eleição na outra, né? Eu tenho dito, inclusive, Rica, que se nós ganharmos, nós vamos procurar uma aproximação de todas as correntes políticas importantes do clube, no sentido de a gente ter paz e de a gente poder fazer uma governança de 3 anos realmente dedicada a tirar os projetos que o Vasco precisa. E se perdermos, nós vamos passar pelo menos 2 anos e meio deixando o presidente estar lá em paz para que as pessoas possam trabalhar e que não fique queimando energia com quem está de fora, torcendo muitas vezes por quanto pior, melhor, né? Isso é outra coisa que é impressionante, que os clubes de futebol têm muito essa situação. Então já fica aqui o nosso compromisso, né, em caso ou de vitória. Eu quero falar em caso de vitória é fácil. Importante você também dizer, tá, e se perder? Não, se perder, nós estamos assumindo aqui o compromisso que nós vamos passar 2 anos e meio sem perturbar. Claro, vamos fazer uma gestão, vamos fazer uma posição responsável, mas sem perseguição, né, sem ficar o tempo todo enchendo o saco de quem está lá procurando pelo em ovo só para poder arrumar motivo para em 2023 a gente chegar mais forte. Não, isso não é o interesse do Avante, o nosso interesse é realmente trabalhar em prol daquilo que é importante para a recuperação da instituição. Isso é impressionante como isso em clube de futebol, não só no Vasco, né? No meu São Paulo, em vários outros clubes. É uma loucura isso, né, cara? O cara que perde a eleição, ele prefere prejudicar o clube nos anos seguintes do que ele quer tanto poder para ele que ele ferra o próprio clube que ele diz estar lá por amor, né? Uma coisa. Exatamente. Por isso, isso, Rica, só para completar, se você me permite, isso é importante que o torcedor já avalie a conduta dos próprios candidatos durante o processo de eleição. Porque depois que ele entra, ele fala, não adianta, se você tem, por exemplo, o Vasco tem uma necessidade de se pacificar. Eu não vou dizer que o clube todo se unifique politicamente, mas pelo menos que se tenha respeito, que se tenha educação, que se tenha, né, que se dê ao sócio o direito de escolher. Se o sócio escolher por nós aqui do Avante, ótimo. Se ele fizer uma escolha diferente, nós, como Avante, temos que respeitar acima de tudo. E temos que buscar uma agenda que seja positiva para a instituição. Porque qualquer coisa diferente disso, o discurso de amor, ele cai por terra. Né? Se o sujeito diz que é apaixonado, vai para um mandato de 3 anos que não é remunerado. E aí, porque não ganhou, fica o tempo todo enchendo o saco, perturbando, tentando dificultar o caminho do clube, para que o clube vá mal, para que ele tenha maiores condições de, na próxima eleição, ser eleito. Esse cara não ama o Vasco, esse cara forja um discurso de amor. Então, acho que o torcedor tenta isso. Velha discussão entre ser feliz e ter razão, né? As pessoas preferem ter razão. Fred, ampliar São Januário, mexer em São Januário, manter São Januário ou voltar para o Maracanã? Nesse sentido, qual que é a tua visão? Olha, Rica, você sabe que de todos os candidatos que já se colocaram se oficializaram campanha,
eu sou o único que vem do mercado imobiliário. Eu não só tenho uma distribuidora de materiais de construção, que milito, né, na área de venda para construtores, instaladores e indústria, como também tenho uma empresa de investimento imobiliário, né? Então, eu tenho dito o seguinte, com muita clareza, os 2 pilares do Avante será, a primeira coisa, a recuperação financeira do Vasco, e a segunda questão, futebol forte. Nós não acreditamos em recuperação financeira com o time brigando o tempo todo para não cair. Porque o futebol forte, ele gera pay-per-view, ele dá sustentação ao plano de sócio, ele aumenta a bilheteria, ele aumenta a receita de produtos oficiais licenciados. E eu te diria o seguinte, a gente tem uma visão, evidente por estar no mercado, né, a gente tem uma visão de que o Vasco precisa de uma arena nova. Mas nós vamos buscar um modelo que esse modelo ele não interfira, ele não tire recursos para que a gente possa fazer a tão sonhada recuperação financeira que o Vasco precisa e investimentos para que a gente tenha futebol forte. Né? Por quê? Porque futebol forte, além de tudo, como eu te falei, ainda tem a questão das premiações. Né? Você pega uma Copa do Brasil, se você está para disputar um título, a Copa do Brasil paga mais de 80 milhões para o campeão, né? Se você somar todas as fases. Então, o Vasco, é muito difícil manter o maior plano de sócio da América Latina, como a ideia do Avante. Por exemplo, eu tenho dito aqui que a gente pretende atingir 180 milhões de plano de sócio, que seriam 60 milhões ano, se você não tem futebol forte. Então, dos 180 milhões, 90 milhões vai ser investido no futebol e os outros 90 milhões vão ser investidos na reestruturação da dívida. Por quê? Se fala, por exemplo, vou te dar um exemplo, Rica, poucas pessoas falam sobre isso. O estádio de São Januário é composto de 49 lotes. Dos 49, o Vasco só tem escritura de 45. 4 sequer o Vasco tem escritura daqueles lotes. E eu percebi isso quando fiz aquela mega loja de São Januário, que eu construí. Né? Eu me deparei com esse problema. Dos 45 lotes que o Vasco tem, todos os lotes estão penhorados. Ou seja, o Vasco não pode dar nem o solo como garantia, que é uma questão muito clara. Quando você vai, por exemplo, a OAS, quando construiu a Arena do Grêmio, né, ela tinha o Grêmio deu o Olímpico, e eles entregaram uma outra área, que é onde hoje está a Arena do Grêmio nova. Evidentemente que o Olímpico está numa área muito mais valorizada, mas não o suficiente para trocar pelo outro, vamos dizer, solo, pelo outro terreno, e mais a construção. Como se fosse assim, vou dar mais ou menos para você entender. O estádio do Olímpico vale a custo terreno, uma vez que o estádio não vale nada porque você colocado embaixo para construir, vamos dizer que custasse 300 milhões. E a Arena do Grêmio, para construir, fosse, exemplo, 600. Ia ficar uma diferença de 300 milhões, correto? Para ser pago. O que faz a OAS, o que faz o Grêmio? O Grêmio dá o solo como garantia para que fosse feito investimento na outra área. Hoje, o parceiro que vier porque todo investimento, seja fundo, banco, você vai pegar um valor alto desse, você tem que dar algumas garantias em alguns modelos de negócio. O Vasco hoje não pode nem sequer dar o seu solo de São Januário em contrapartida que está tudo piorado. Então, é preciso você fazer um trabalho preliminar, primeiro, de reestruturação financeira para que se limpe as penhoras que tem ali. Segundo, que se faça um remembramento da área. Terceiro, tem que se fazer uma ratificação de metragem, que é outra coisa que nós já identificamos. Eu já fui vice de patrimônio ali e fiz mais de 30 obras de São Januário. Então, eu me deparei, quando foi para colocar aquela mega loja de pé, com esse problema. Então, nós temos que fazer retificação de metragem, temos que fazer remembramento e temos que tirar as penhoras em cima de todas as unidades e ainda provar, através da que muitas vezes você chama daqueles processos, você escuta o vizinho, o confrontante do lado direito, com o lado esquerdo, para entrar no processo, para você provar que a área é sua. Claro que isso dá para fazer, tem como fazer, outros já fizeram, mas são preliminares que o Vasco precisa trabalhar. E o nosso modelo vai ser um modelo, por exemplo, muito simples, para o torcedor entender, qual o modelo que a gente acredita que seja ideal. Exemplo, vamos pegar todas as receitas que São Januário tem hoje, que é um estádio que dá pouca receita, mas que ainda assim gere para o Vasco uma receita de 30 milhões por ano. Se a Arena Nova nos gerar uma receita de 100 milhões, eu não posso comprometer aqueles 30 milhões da Arena
tá certo? São Januário hoje, sob pena de ainda criar um buraco ainda maior para se vencer nos próximos 3 anos, 30 milhões. Então a gente só pode comprometer os 70, porque 30 tem que voltar para o Vasco, 30 tem que voltar para o Vasco, ainda tem que deixar de sair do caixa do Vasco, porque senão você compromete ainda mais. Por quê? Porque é óbvio que a gente quer fazer tudo, mas o torcedor, é evidente, ele quer time forte, ele quer exploração de time, ele quer CT, ele quer arena, e você tem que saber escolher quais são as prioridades. E eu acho que a arena, ela é uma prioridade, mas ela vem na sequência de uma reestruturação financeira. Não dá para tocar tudo de imediato e não dá para comprometer investimento em função de uma construção de estádio. Olha o problema do Corinthians, olha o problema de outros clubes que passaram aí, que absorveram a questão de uma construção de uma arena e se endividaram ainda mais. Então é preciso ter cuidado, a gente quer fazer sim, mas a gente não quer comprometer recurso do Vasco. A gente quer que o investidor venha, ele faça investimento e ele retire ao longo de 15, 20 anos, 25 anos, que seja a contrapartida em relação à construção, sem mexer naquilo que o Vasco já tem como receita hoje, porque ele realmente precisa primeiro se reestruturar e criar e a gente precisa montar nos próximos 3 anos um time de futebol forte para que a gente possa voltar a disputar títulos e com isso aumentar as receitas. Para te dar um detalhe aqui importante, o Vasco é a 4ª, 5ª maior torcida do Brasil, eu particularmente acho que é a 4ª, né? E o Vasco sequer está entre os 7, 8 maiores receitas do futebol. Então isso demonstra também uma dificuldade que nós temos de arrecadação que precisa ser superada para que a gente possa continuar reestruturando o clube, montando times mais fortes, tá certo? Se organizando, como fez o Rival. O Rival ficou aí 3, 4 anos se reestruturando, arrecadando, mas obviamente com times mais fortes que o time que o Vasco tem hoje, o que, volto a repetir, é fundamental para trazer o torcedor. Não existe plano de sócio. Por exemplo, o Vasco tem um dos maiores planos de sócio do mundo, correto? O Vasco, dos 10 planos que você pegar de sócio do mundo, você vai ver que o único case de um clube que está entre os 10, que não está por resultado de campo, é a torcida do Vasco, que está por amor, que decidiu abraçar o time e investir. Só que se você faz isso 1 ano, 2 anos, e o torcedor não enxerga resultado, ele vai parar de botar dinheiro, que afinal de contas ele vai falar, eu renovo, faço plano de sócio e não serve para nada, o Vasco não consegue melhorar o time, porque a gente sabe que o torcedor, a massa da torcida, ela quer um time competitivo. E isso é fundamental para a gente ter patrocínios melhores, para a gente trazer jogadores melhores, para a gente aumentar a nossa receita. E essa receita aumentando, boa parte dela vai ser investida em equação de dívida. Então, esses 2 pilares são fundamentais e é dessa forma que nós vamos trabalhar desde o primeiro dia ganhando a eleição. Fred, em 2021, que seria logo o primeiro impacto da gestão, o Vasco já teria um time forte? Olha, 2021 é muito subjetivo, Rica, falar isso. Por quê? Você sabe que o calendário, para quem ganha a eleição, é muito perverso. Por quê? Você assume em janeiro, quando o time está se apresentando para a pré-temporada. Na verdade, quem monta o time é quem está saindo. Né? Você sabe que campeonatos começam no início de dezembro, normalmente ali para o dia 4, dia 5, 6, 7. Aí você passa todo dezembro em negociação, né? Não só muitas vezes a renovação de treinador, comissão técnica, questão da reformulação dos contratos, que muitos dos contratos, a grande maioria, muitas vezes acabam no final do ano, no final de dezembro, né? Então, para o futebol, esse calendário da eleição é muito perverso. Eu, particularmente, acho que, pelo bem do futebol, as eleições, o presidente deveria assumir no início de dezembro, justamente para que se tivesse possibilidade dele assumir no momento que ele vai fazer o planejamento do ano seguinte. Então, isso é um ponto que, independente da gente querer ou não, a gente pode chegar lá em janeiro e já ter o elenco completamente inchado, porque as renovações já foram feitas, porque as negociações já foram concluídas, e aí você passa a ter que administrar isso. O que nós do Avante estamos fazendo, temos a ciência que a gente não vai receber um elenco suficientemente capaz por questões óbvias, falta de recurso,
né, nesse momento, de disputar títulos em 2021. Então, o que nós já estamos trabalhando? A possibilidade de trazer 2 a 3 atletas que venham para jogar. Isso é uma outra coisa também, Rica, se você me permitir, né? Existe, o Vasco vem errando muito, o Vasco vem contratando, teve, agora não, depois que o Mazzuco assumiu não, mas antes do Mazzuco, o Vasco contratou muitos jogadores que vinham ganhando 100 mil, 120 mil, 150 mil, né? Que vinham para disputar muitas vezes posição e perder posição para o garoto da base, que subia ganhando 15 mil, 20 mil. Então, quer dizer, existe também um erro de avaliação nos clubes que muitas vezes contratam muitos atletas com preços altos, sobretudo para o Vasco, né, 100, 150 mil, né, para vir ali e fazer verdadeiras apostas. E muitas vezes não conseguem sequer superar aqueles meninos que a gente tem na base. Muitas vezes ainda vem atrapalhar, vamos dizer assim, a subida desses meninos. Então, a gente vai ter muita cautela nessa questão. A gente entende que a gente tem que montar uma espinha dorsal para o time que realmente venha para jogar com experiência, os jogadores que realmente têm um nível para ser titular, e depois aí sim ir completando o time com garotos da base e com análises as análises feitas científicas do CIA Vasco, que é um outro projeto também muito bacana que a gente pretende transformar no melhor da América Latina. O Fred, com que dinheiro você vai trabalhar? Porque todo presidente do Vasco ele repete um ritual que para o torcedor eu já notei pelos comentários do vascaíno que isso se tornou cansativo, porque o vascaíno fala assim, o cara vai lá, chega na eleição e fala que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, aí ele assume e passa 2 meses ele dá uma entrevista coletiva falando, o cenário era pior do que a gente imaginava, eu não consigo fazer nada, eu vou ficar tentando pagar, etc, etc. Por que com você seria diferente? Qual que é o teu projeto diferente desses? Gestão, eu trabalho, eu estou há 30 anos no mercado. Gestão, não tem milagre em gestão, não tem milagre. As pessoas não estalam o dedo e vão resolver o problema do Vasco. Quem fala isso é mentira, né? Sobretudo, eu vejo às vezes, né, as pessoas no clube de futebol chegarem e falarem assim, a estruturação de um clube, né? Vamos pegar um exemplo aqui do nosso arquirrival. Os caras levaram 3, 4 anos se reestruturando. Eles tiveram problema assim como o Vasco tem, assim como outros clubes, né? A gente vê na verdade, eles levaram 6 anos, né? Porque começou em 2013, né? Mas, por exemplo, quando ele foi para... Exatamente, mas quando ele foi para ganhar a reeleição, ele já trouxe, por exemplo, o centroavante que estava no Corinthians, já foi um investimento alto. Então, a partir do 3º ano, eles já começaram a investir. O Paulo Guerreiro, naquela época, foi uma contratação milionária, já começou a dar sinais que eles vinham numa recuperação. Então, assim, primeiro, por mais que o torcedor, muitas vezes, inclusive, quer colocar na minha boca, quantos meses você vai resolver o problema do Vasco? Se você acha que eu vou resolver o problema de 60 dias no Vasco, não vote em mim, porque isso é uma mentira. E não vote em quem está prometendo isso. Porque ou ele vai chegar com um caminhão de dinheiro, e aí, se tiver um presidente que chega aqui e diga assim, como o Paulo Nobre fez no Palmeiras, que vai botar 200, 300 milhões, eu mesmo retiro a minha candidatura e vou apoiar o candidato. Agora, o que não pode, o cara chegar cheio de promessa, não, eu vou trazer um investidor chinês. Tá bom, mas o investidor chinês, ele não é burro, ele é milionário porque ele é um cara inteligente. Ele não vai descarregar um caminhão de dinheiro no futebol sem nenhum tipo de garantia. Quais garantias que ele vai dar? Atleta você não pode, tá certo? Você tem, qual hoje os principais ativos que o clube tem como garantia? Contrato de televisão e, por que pareça, algo que por isso eu digo que é tão importante, plano de sócio. Plano de sócio hoje, do jeito que o Vasco faz, né? Você criando planos de 6 meses, 12 meses, no cartão de crédito, você pode utilizar esses recebíveis para fazer uma operação e negociar. Graças a Deus, hoje, Rica, o mercado, né, você vê a taxa Selic aí 3%, dizendo que pode chegar a 2,5%, já é a menor taxa da história. O cheque especial que era no ano passado 14 e pouco, hoje é 2,90 com uma tendência. O que eu estou querendo dizer? Estou fazendo campanha do governo? Não. Eu estou dizendo o seguinte, existem sinais claros de que a taxa de juros vem baixando e vai existir, sobretudo após a pandemia, uma oferta de dinheiro muito mais barata no Brasil e no mundo. Por quê? Vai se precisar alavancar. Como é que se alavanca uma economia que vem de uma crise? Portanto, uma taxa de juros baixa para que você possa tomar esse capital e fazer investimentos a médio e longo prazo. O que o Vasco tem que aproveitar? O Vasco precisa fazer 2, 3, 4 operações, talvez uma com certeza virá do plano de sócio, a outra poderá vir da questão da televisão,
que depende muito, porque a gente sabe que a Globo ela anda querendo capar os contratos em função de uma queda de receita que é visível. A Globo perdeu perdeu recurso do pay-per-view. Existe, né, hoje, todas esse conteúdo digital que começa a afetar, sobretudo, a capacidade da Globo. Você vê o último Campeonato Brasileiro, quantas placas ociosas a Globo tinha no Campeonato Brasileiro, a gente sabe. Teve um momento que foi todas, né? Você vê isso, você sabe que isso é real, isso representa para a Globo também uma necessidade de enxugar os contratos dela. E aí, o que ela faz hoje? Já faz isso muito bem com alguns clubes. Você vai lá para tomar um empréstimo, ela tenta capar e reduzir o contrato. Quer dizer, eu sou anuente aqui do empréstimo, mas em compensação eu quero reduzir. Então, e venda de ativos. Nós temos um mapeamento de alguns atletas, só que eu vou te dar um dado que é muito importante, Rita. Você sabe, o Carlos Brasil, que é o gestor da base lá do Vasco, eu coloquei, né? Graças a Deus, tem sido um dos grandes acertos da gestão do Vasco nesse momento. Se você pegar só os atletas que subiram, estão no profissional, sub-20 e sub-17, somados, eles juntos, se fizerem uma transição bem feita e eles forem vendidos por preço realmente de mercado, o Vasco paga 70% pelo menos da sua dívida. Então, como é que a gente reestrutura o Vasco? Não tem milagre, é redução de custo. Eu digo para você, com toda honestidade, o Vasco tem condição de reduzir 15% no mês, ou seja, a cada 10 milhões, o Vasco passa a reduzir para 8 milhões e meio sem prejudicar absolutamente nada, só renegociando contratos, fazendo cortes de ações que não fazem o menor sentido, trazendo uma melhora significativa, como nós vamos trazer na questão de produtos oficiais e licenciados. Nós temos um planejamento para triplicar o valor de investimento, de arrecadação em produtos oficiais e licenciados, criando uma cultura sendo ainda mais assertivo na questão do plano de sócio para que a gente arrecade 180 milhões e trabalhando a questão das categorias de base. Se nós fizermos essas ações, tem outras, mas que são mais importantes, obviamente, paralelo às negociações, porque o Vasco hoje tem um problema muito grande. O Vasco tem cerca de 330 milhões ali, que é a dívida cível, né, que é aquela que você, Rica, você vê toda hora estourar penhora, estoura penhora, e toda hora desmonta o planejamento. Se a gente pegar, por exemplo, se o Vasco hoje, no futebol profissional, ele tem ali a possibilidade de vender 4 ou 5 atletas. Se ele arrecada 250, 300 milhões desses atletas, somados, os 3 ou 4 atletas, eu digo para você que o Vasco com 250 milhões, ele vai pegar 100 milhões, ele vai ter que quitar, basicamente 80 a 100 milhões, quitar o déficit que ele tem previsto ainda para esse ano. Os outros, o restante de 150 milhões, ele paga 230, 250 milhões, ele pode pagar de dívida e pode renegociar para que a gente tenha, primeiro, uma taxa de juros menor, segundo, um fluxo de pagamento mais longo. Para quê? Para que a gente possa ter tempo de estudar. Agora, isso não é feito em 60 dias, não é feito em 90 dias. Então, ganhe quem ganhar a eleição, não existe mágica, a não ser que entre aí um Paulo Nobre da vida, uma Leila, que bote 300 milhões no caixa do clube e que vai receber. Se tiver, eu sou o primeiro a tirar. Pelo bem do Vasco, eu sou o primeiro a tirar. Não tendo isso, é trabalho sério, é trabalho honesto e trabalho dedicado. Ô Fred, você, até pelo que você comentou agora do Flamengo e tal, que acabou sendo uma referência, o Grêmio também é uma referência nos últimos anos. Que o Bahia ainda não conseguiu os resultados que o Flamengo e o Grêmio conseguiram dentro de campo, mas o Flamengo e o Grêmio se reestruturaram de uma maneira, e o Inter agora vem também numa direção interessante e tal. E você tem modelos de negócio, né? Você tem o Palmeiras com um modelo de cogestão, que o estádio foi meio que dado para ele, em compensação ele ganha muito dinheiro com aquele estádio e tem o patrocinador. Você tem o modelo do Flamengo, que é um clube que usa a sua popularidade para arrecadar, o Grêmio, que é uma fábrica de fazer jogador e repor o tempo inteiro e tal. Você tem vários modelos de gestão. O Santos tem uma base fortíssima. O Santos, eu costumo dizer o seguinte, só fugindo um pouquinho, o Santos é o único time que quando começa o ano, você fala assim, quem são os favoritos? Você fala esse. E o Santos nós não podemos nem tirar da lista, nem pôr. Porque pode aparecer 4 moleques da base ali que tu não sabe quem é, e eles ganham tudo, e você não sabe nem quem é. Exatamente. A visão, para você entender, da base é mais um pouco parecida com a questão do Santos. Você vê que os meninos, hoje, é preciso ter um trabalho muito forte. Você vê que o Santos é um time que investe pouco, normalmente investe pouco, e está sempre com bons meninos, e está sempre chegando, está sempre disputando.
Eu até não consigo entender, gerando tantas receitas como eles geram, como é que eles não conseguem equacionar as dívidas dele, porque, salvo engano, na última década, ele foi o clube que mais vendeu jogadores aí nos últimos 15 anos, com tantas gerações aí com Neymar e tanto outro. Quer dizer, eu não consigo entender um pouco, mas nessa parte da categoria de base, sim, é uma excelente referência para nós também. Vou fazer umas perguntas mais objetivas agora. Você é o cara que vai brigar por títulos a partir de 2011 e 2021? Ou você é o cara que não vai disputar título nenhum e vai entregar um Vasco organizado daqui a 3 anos? Não, eu acho que 2001 é muito precoce para falar, mas acho que 22 e 23 nós vamos buscar brigar sim. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Eu não acredito em reestruturação financeira com times brigando para não cair. Né? A gente sabe que hoje o modelo, por exemplo, você pegar a própria televisão, o modelo, você sabe que a parte que mais paga é pay-per-view. Você sabe que quando o time está bem, melhor o pay-per-view. Quando o time está mal... Por exemplo, o Vasco fechou o ano de 2019 com, em média, 7,4. Eles é que falam isso. E arrecadou cerca de 45 milhões. Imagina se eu elevo só 2% o pay-per-view para 9,5%. O quanto eu não ganho de arrecadação de pay-per-view. O Vasco está sempre brigando entre ou para não cair, nos últimos anos tem sido isso, Rica, infelizmente, ou naquela zona que eu chamo de salsicha, que não disputa nada. Tá, que é pior do que para não cair, né? Porque não cair ainda mobiliza o torcedor, né? Exatamente, que aí você está ali naquela situação lá, 6, 8 pontos, você não vai disputar nada, mas também não cai. Aí você também fica numa zona cinza que não tem mobilização do torcedor. Então, assim, você precisa melhorar essa condição, porque você melhorando. Como é que é o sistema da Globo TV aberta? 40% é fixo para os times de Série A, igual. 30% é colocação. Então, se você sobe, você aumenta a tua receita. E 30% é o quê? Televisionamento. Obviamente que quando você está brigando lá em cima, tem muito mais apelo para você transmitir jogos. Então, o próprio produto, e acho que a Globo até não está errada por aí, quer dizer o seguinte, olha, eu vou premiar mais quem ajudar a entregar um produto melhor. E o que é um produto melhor? É um time mais qualificado. E aí eu vou para a Copa do Brasil, eu vou para a Sul-Americana, eu vou disputar campeonato regional, carioca, por exemplo. Tudo isso vai remunerando melhor. E é um efeito cascata. Como eu disse, você tem mais arrecadação através das competições, você ganhando, você consegue. É muito mais fácil para o marketing trabalhar em momentos onde o clube está ganhando, está classificando, está interagindo com o torcedor, está saindo matéria positiva nas televisões, nos jornais, enfim, nos sites, de modo geral, do que quando você está tomando porrada quarta e domingo. Então, assim, é isso. E a gente, a partir de 2022... a gente pode ter certeza que nós vamos montar um time competitivo e o nosso desejo é em 2021 vai ser um ano de dificuldade, eu não escondo. 2022 já vai ser um ano onde a gente já começa realmente a ter uns times mais competitivos. E em 2022, com certeza, a ideia é que a gente já esteja brigando por títulos para que efetivamente a gente tenha um salto de qualidade grande. Teu perfilzão de treinador, você gosta mais de um consagrado, de uma novidade ou de um gringo? Não, eu particularmente o seguinte, eu vejo com bons olhos a questão dos gringos, porque eu acho que, de um modo geral, os nossos treinadores eles pararam um pouquinho no tempo. Em algum determinado momento, e aí eu não vou generalizar, mas eu estou falando da maioria, travou. Esqueceram um pouco. O futebol não se atualiza a todo momento. Não é o futebol, o mundo inteiro. Então, quem não se atualiza, seja na função que for, seja na profissão que escolheu para ganhar a sua vida, precisa entender que a todo momento precisa ter mudança. Nós aqui é a mesma coisa. Não se ficar parado. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz ano passado, esse ano, talvez não. Com certeza não vou ter o mesmo resultado. Então você precisa estar inovando, você precisa estar estudando, você precisa estar implementando. O futebol deixou de ser aquela coisa da boleiragem. O futebol hoje é ciência. Por isso é que eu defendo o CIA Vasco, sistemas de análise de desempenho, para que você realmente faça avaliações técnicas e não de opinião, que a gente realmente não tenha o empresário é o empresário amigo, né, que a gente acaba, né, muitos clubes acabam operando com meia dúzia de empresários, que a gente realmente faça a análise da mesma forma que eu faço aqui na minha empresa, que a decisão ela é por meritocracia e não por amigo do amigo, não, a gente precisa realmente tomar as melhores decisões.
pensando no clube. Não pode ter um terceiro elemento interessado, né? De um lado está o mercado, do outro lado está o clube. O presidente e a sua diretoria ela tem que estar do lado de defesa do clube. Ela não pode ter terceiros interesses, outros interesses. Não podemos. Então, a decisão tem que ser profissional. E dessa forma, nós vamos conseguir, com certeza, criando metas, criando processos. O Vasco peca muito, o Vasco não tem processo. Né? Todos os órgãos do Vasco têm muita dificuldade com o processo. Nós precisamos criar esses processos, nós precisamos criar e ter ferramentas de controle, de análise de gestão, porque isso tem que sair do discurso eleitoral, isso tem que ir para a prática. Né? Porque a gente escuta se falar, muitas vezes em eleição, esse tipo de coisa, mas chega na hora da prática, a coisa não muda. Né? E mais do que isso, nós precisamos construir também um ambiente político que permita que o clube possa avançar. Porque é o que eu digo, se a gente também entrar, por exemplo, eu prefiro perder a eleição do que entrar todo comprometido. Eu não quero dinheiro de empresário, eu não quero financiamento de quem quer. Nós mesmos vamos financiar a nossa campanha 100%, porque a gente não quer entrar comprometido com ninguém. A gente quer ter a chance de entrar e escolher através da meritocracia, e não do comprometimento, seja com esse, com aquele ou com o outro. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na hora do Vasco mudar, vamos dizer assim, a sua postura com relação ao mercado. Fred, uma brincadeirinha aqui que na época dos candidatos do Flamengo eu fiz e todos responderam, quero ver se os do Vasco vão fugir. Se eu te der 100 milhões na mão e falar, eu quero que você contrate 2 jogadores, quem seriam? 100 milhões hoje eu traria, com certeza, primeiro Alex Teixeira. Primeiro eu pagaria os salários, né? Porque isso não tem opção. Eu estou dando 100 milhões para você contratar jogador. Tu não pode gastar outra coisa. Imagina, Rica, como é que eu chego no vestiário, os caras com 4, 5 meses de salário e 8 sem receber, olho pro Castanho. Não é problema meu. Eu estou te dando 100 milhões para você comprar. Não vou pagar salário de ninguém, não. Vou só trazer jogadores. Com certeza eu traria. Mas é uma situação hipotética. Eu estou te dando 100 milhões e você tem que comprar 2 jogadores. Olha, eu traria o Alex Teixeira, traria o Souza. 2, acabou. Então já dei. E o Felipe Coutinho, quem sabe, em 2022, assim, quem sabe, pode ter certeza que a gente vai trabalhar para montar um plano para repatriar o Felipe Coutinho assim que for possível. Cotas de televisão, né? Que é uma coisa que se discute, uma barbaridade, apesar de você já ter contado aí como é que funciona atualmente o contrato com a Globo e tal. Tem uma discussão que ela passou a ser individual, e aí dizem que o Flamengo, mas o Flamengo ganha muito, o Corinthians ganha muito, e os outros, vai ter uma espanholização do futebol brasileiro e tal. Vamos supor que o Flamengo valha 100 para a Globo. Por quanto o Vasco deve vender o direito dele? No mínimo. 100. O Vasco tem que ganhar exatamente a mesma coisa que o Flamengo. A transmissão não é uma transmissão de 2 jogos, 2 clubes. O mesmo torcedor que está lá vendo um clube não está vendo o outro. Por exemplo, onde é que está a espanholização do futebol? A espanholização do futebol está na questão do pay-per-view. O pay-per-view, ele paga mais hoje do que a TV aberta. Certo? E aí você informa, se você não informa teu clube, e aí a receita do pay-per-view, ela vai 100% para o clube que você torce. Por exemplo, imagina você, Rica, você é São Paulino, eu sei que você é São Paulino. Se você hoje assinar um pay-per-view, você é São Paulo, todo o recurso da tua assinatura, ela vai única e exclusivamente para o São Paulo. Aí eu pergunto, por que, se você, como um amante do futebol, você assiste tantos outros jogos que não sejam só do São Paulo? E mesmo quando você está assistindo o jogo do São Paulo, ele não está jogando contra o Cabo de Vassoura, ele está jogando contra outro time. Então, por que essa receita tem que ir toda para esse clube? Então, até para a Globo, e a percepção que eu tenho, é que eles já entenderam que eles estão destruindo o produto. Então, mas a gente não vai ver, então, na tua gestão, Fred, a minha pergunta quer chegar nisso. A gente não vai ver na sua gestão, por exemplo, o Flamengo conseguiu 50 milhões do Campeonato Carioca e o Vasco renovar por 17. Sem dúvida. Se a decisão for minha, o Vasco não joga o Campeonato Carioca nessa condição. Eu te afirmo, isso é uma polêmica que está para estourar. O Vasco não joga numa situação dessa do Campeonato Carioca. Porque está para acontecer. Né? O Flamengo já rachou. Não, tudo bem, então o Flamengo joga sozinho, pô. Sim. O Vasco não vai se submeter. Essa decisão em São Paulo, ele joga sozinho também. Que negócio é esse?
Então, quer dizer, eles lá saem com uma receita de televisão, de competição, o triplo da minha, e eu vou ter time competitivo. Então, entrega logo o estádio, entrega logo o campeonato para eles. Não precisa jogar. Aí vão ficar fazendo só currículo em cima do nosso nome? Eu sou radicalmente contra isso. E acho que mais que isso, vou procurar, se ganhar a eleição, vou procurar os outros clubes, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, se é que já não acontecem essas conversas, eu tenho informações até que já acontecem, eu não sei com que intensidade e não sei com que, enfim, com que propósito específico, mas tenho a certeza que o Vasco vai começar um processo no sentido de ou organiza para que seja... O modelo que eu defendo é o modelo mais próximo do campeonato inglês possível, aonde a diferença do primeiro para o 20º seja pequena, você melhora o produto. Outra coisa, Ricardo, olha só, vocês são paulinos. Você está no campeonato pontos corridos. Daqui a pouco o São Paulo tem 10 rodadas para acabar o campeonato, o São Paulo já tem 12 pontos, 15 pontos na frente do segundo, não tem graça. Chato, nem você vai consumir. Isso é o que eles estão fazendo com o futebol. Daqui a pouco aí vai ficar brigando. Flamengo-Corinthians, Flamengo-Corinthians, Flamengo-Corinthians. O Palmeiras com a força do patrocinador, mas chega uma hora que não tem condição. Você sabe quanto é a folha do Flamengo hoje? Não. Segundo informações, não sei se é verdade, passa dos 21 milhões de reais de futebol. Sabe qual é a folha do Vasco? Em torno de 4 milhões. Mas que competitividade existe nisso? Dizem que a do Fluminense também está mais ou menos nesse patamar. O do Botafogo menor ainda. Como é que pode? Mas quanto desse valor é competência administrativa e o quanto é televisão? Porque isso também tem que ficar claro, né? O quanto disso é televisão? Não, eu acho televisão é mérito. Olha, a televisão, você só no pay-per-view, os caras saem com quase 100 milhões, em torno de 100 milhões a mais. Sim, mas eles fecharam o ano passado com 900 milhões de faturamento. Mas não sei se é 900. Eu tenho uma informação de um pouquinho menos. Eu tenho informação de algo em torno de 750, 800. É porque tem a premiação aí, não sei. Não, tudo bem, tem premiação, venda aí, são variáveis que ok, mas enfim. E aí você tem, eu divido assim, você tem algumas receitas que são fundamentais. Primeiro, você tem a receita da televisão, que é uma receita consolidada, que está ali sempre. Obviamente você tem as variáveis de aumento de receita, porque eles também eles chegam em todas as competições, então eles têm uma receita de campeonatos que estão chegaram no Libertadores, chegaram no Brasileiro, claro. foram na Copa do Brasil até as quartas finais, então os caras vêm chegando. Isso é fato, é um mérito, eles estão chegando, a gente também tem que montar time. Mas aí quando eu vou para o pay-per-view, os caras saem com 100 milhões lá. 100 milhões, dá 9 milhões por mês de time a mais. Só de pay-per-view, eles conseguem montar 9 milhões só com receita de pay-per-view. Aí junta, né, com um contrato que eles têm de Adidas, que tende a vencer em 23, que foi feito em 2013, 10 anos, onde é um contrato muito maior. Eles vão perder isso. A Adidas dá sinais que já quer romper esse contrato, porque esse contrato, pelo que dizem, estou falando pelo que dizem, não dá o retorno suficiente para vencer. Agora, eu te diria que isso aí é uma fatia desse problema, é o pay-per-view. Outra fatia é gestão, não tenha dúvida, sobretudo de categoria de base, né? Eu tenho dito que clube nenhum, raríssimos clubes, inclusive o próprio Flamengo, com as vendas de 3, 4 ativos aí, fizeram mais de 300 milhões. Você imagina se o Vasco tivesse seguido essa mesma linha. Só que o pessoal fala assim, o jogador A do Flamengo foi vendido por X e o jogador A do Vasco foi vendido por menos de 50%. Claro que existem dois fatores. O primeiro é a mesma coisa, você vai comprar um apartamento num prédio. Tem lá o comprador, o vendedor A, ele está bem financeiramente, quer vender porque quer fazer o upgrade. E tem o vendedor do apartamento B, endividado, sem emprego, nome sujo, todo cagado. O que vai acontecer? Você vai comprar mais barato o cara que está endividado. Esse é um dos problemas pelo qual o Vasco vende mais barato. Segundo, por que eu perguntei isso? Porque aconteceu recentemente, eu não vou entrar no mérito qual é o clube, mas aconteceu recentemente e deu um problema político muito grande dentro do clube, de um candidato desse clube falar assim, não, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter a ser vendido por 30% do que ganha o Flamengo, que evidentemente é o mais caro. E aí um belo dia apareceu lá com um contrato assinado o Flamengo assinou por 70, ele assinou por 30.
E aí ele foi na televisão chorar, falando, não, porque não vai. Querido, mas você que assinou, você prometeu que você não ia assinar nesse valor. Aí você foi lá e assinou, agora tu vai botar a culpa. Você queria o quê? Que o Flamengo abrisse mão do dinheiro para você? Pô, você que tem que bater o pé e falar que não vai assinar. Né? E eu gosto de cobrar isso do dirigente, porque é muito fácil você chegar depois e falar, mas foi a Globo. Não foi a Globo, o contrato tá ali, você que negocia, né? Se quiser, ninguém te obrigou, ninguém botou a arma na tua cabeça e falou, assina o contrato. Lógico, é uma decisão. Tudo na vida tem ônus e bônus. Toda decisão. É claro que você tem momentos que, eu volto a repetir, eu citando o exemplo do cara que está vendendo apartamento por extrema necessidade. Esse cara dificilmente vai conseguir vender pelo mesmo preço que o outro que está vendendo para fazer o upgrade. Porque a situação financeira dele exige uma visão mais flexível. Tudo isso é uma construção. O Flamengo não chegou no patamar que está hoje. O Flamengo, há 6 anos atrás, não fazia essa banca na televisão. Né? O Palmeiras, lá atrás, não fez. O Palmeiras feitou por quê? Porque tinha um patrocinador forte, porque estava reestruturado, porque tinha outras receitas. E foi lá e peitou. Mas por quê? Porque tinha caixa. O Vasco... Perdão. Olha esse corona aí, Fred. Com a saliva me engastei. Pô, graças a Deus, não. O Vasco chegou a um ponto de ter mais de 70% da sua receita, né, vinda da TV Globo. Toda dependência, seja ela o que for, ela é muito ruim. Toda dependência ela é muito ruim para os clubes. Não é bom você ter uma receita tão concentrada em lugar nenhum. No clube de futebol é diferente, é a mesma coisa. Eu, anos atrás aqui, sem citar o nome, uma indústria representava, 15 anos atrás, 12 anos atrás, representava às vezes 55% do meu faturamento. Olha que não era nem a representatividade do Vasco, que é uma representatividade, o Vasco é muito pior. Uma indústria dessa, muda a postura, decide que não sou mais eu que tenho que... Esse cara pode me criar um problema muito grave no meu faturamento, porque 50% de tudo que eu faturo vem dele. À medida que eu passo a ter, hoje ele representa 22%, e eu trabalho para que esse número de cada dia que passa seja ainda menor, você não se torna tão dependente. O que acontece no Vasco é a mesma coisa. O Vasco precisa aumentar as receitas de por exemplo, lojas oficiais. Sabe quantas lojas oficiais o Flamengo tem? Mais de 60. Sabe quantos o Vasco tem? 12. Nós vamos elevar para mais 40 no final. Não pode botar tanto ovo na mesma cesta. Né? Porque, o Vasco ainda é um daqueles clubes de passado recente, eu diria, no futebol brasileiro, onde a maioria deles fazia isso, é um hábito no futebol brasileiro. Ficavam 90% das cestas na mão da televisão, na mão da Globo, e aí ele ganhava alguma coisinha com o patrocinador, quando você quer dizer, na verdade, esse dinheiro tem que ser distribuído entre sócio-torcedor, entre estádio, etc. Porque aí você tem o direito de chegar numa negociação com a Globo e falar, peraí, é do meu jeito. Porque senão você fica refém, né? Ainda tem as antecipações que são terríveis na hora da negociação, né? Exatamente. É só você pegar os cases que estão aí, Palmeiras, clubes que reestruturaram, e eles passaram a deixar o próprio Flamengo. O próprio Flamengo, tive conversando com o vice-presidente, não vou citar aqui o nome, numa conversa informal, antes da pandemia, e estava falando, olha, o Flamengo evita, de todas as maneiras, mexer no contrato de televisão. E toda vez que vai se procurar, a Globo quer, está no direito dela, ela está negociando, isso é uma negociação. E ela está mal das pernas também, né? Não é o melhor lugar para você tentar arrumar dinheiro agora, né? Mas, na verdade, não é nem eles emprestarem, eles serem só os anuentes. Entendeu? Eles serem anuentes. Por quê? Eu volto a repetir. Você sabe que os clubes de futebol, no modo geral, aí eu estou falando aí, estamos falando no modo geral. Qual é a visão do mercado para os clubes de futebol? Grande possibilidade de inadimplência. Os clubes de futebol são vistos como mal pagadores. E são. Né? São, infelizmente, não estou referindo a todos, mas estou dizendo uma boa parte. Então, e aí você sabe que crédito é risco. Quanto mais risco de inadimplência, maior a taxa de juros. As operações se tornam mais caras. Obviamente, a Globo não é que ela empreste, não. Mas ela, como é que é? Normalmente, quando você faz um empréstimo, você tem que dar uma garantia. E aí, volto a repetir, quais são as garantias? Normalmente, as cotas de televisão. Por exemplo, o Vasco tem contrato até 2024. Só que hoje tem um outro problema. Se o Vasco cai, mas Deus me bater até aqui na madeira, mas se um clube, por exemplo, o Vasco, cai para a Série B, passa a arrecadar 6 milhões. A queda de receita ela é muito grande. Isso também é um erro. Já está provado
que na Série B, quando você tem um clube de camisa na Série B, ajuda também na venda de patrocínio, ajuda, porque se torna mais atrativo. Mas isso eu estou falando para... Se não tem Cruzeiro esse ano, eu não assisto a Série B. Concorda? Você com certeza tem um interesse maior na Série B. Como é que está o Cruzeiro, enfim, né? Então, assim, é preciso se entender o comportamento, é preciso se entender que a televisão, daqui a uns anos, os valores arrecadados pela televisão vão cair. É preciso entender que os clubes, eles também precisam parar de fazer contratos, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente vê aí, às vezes, treinador sendo contratado por 2 milhões de reais e depois os caras não recebem salário, sem falar de nomes. Mas a gente vê exemplos desse futebol que não cabem mais, né? E aí o camarada toma essa decisão porque o dinheiro não sai do bolso dele. Porque se fosse na empresa dele, ele não tomaria essa decisão. Se saísse isso é o que eu digo. O grande problema do futebol é que as pessoas tomam decisão, os presidentes tomam decisão que não sai do bolso deles. Se saísse do bolso deles, a responsabilidade, o comprometimento seria muito maior. Esse é o grande problema dos clubes de futebol, né? Infelizmente. Fred, estamos encerrando, mas vamos lá que tem mais umas rapidinho aqui. Vai brigar pelo lado do Maracanã com o Fluminense ou deixa essa porra pra lá? Ah, com certeza. Deixa pra lá ou vai brigar? Com certeza, vamos brigar. Vamos brigar. A luta continua. A nossa linha é uma linha de união para dentro e união para fora, mas desde que respeitem, vamos dizer assim, os interesses também do Vasco. Torcida organizada vai ser uma coisa próxima à diretoria ou o relacionamento vai priorizar o sócio-torcedor, que será de fato o termômetro do... Não, a torcida organizada ela precisa entender que ela precisa se tornar sócia do clube. A torcida organizada ela não é maior que o clube, ela foi feita para... a próprio nome já diz, torcida organizada. É uma torcida que se organiza para torcer, mas não por ela mesma, para o clube. Então nós vamos sim ter uma atuação em cima, mas incentivando, né, estimulando que eles se associem, porque através disso terão benefício de até 70% de desconto. Então, na vez de ele pagar, vamos dizer, um ingresso a R$100, para todo mundo entender, na vez de pagar R$100, vai pagar 30, agora vai ter que ser sócio-torcedor. Estou dando exemplo aqui, não com ingresso aqui. Você vai para R$50, você vai pagar R$15. Né? Então, assim, é preciso entender que o plano de sócio é uma realidade, ele é uma cultura que chegou para ficar. Os clubes ainda têm muito a explorar nessa questão, assim como, por exemplo, venda de combos. O Brasil ainda não tem essa natureza, né? Nós vamos implantar isso se ganhar a eleição, né? A gente precisa priorizar sempre a questão do sócio. A torcida organizada é muito importante, mas desde que ela entenda que ela precisa se associar ao clube, que ela precisa efetivamente abraçar a recuperação financeira e com isso ela vai ter benefícios também, sem dúvida. Última pergunta, e é aqui que o couro come. Por quê? Porque a última pergunta que eu falei para cada candidato é o seguinte: eu juntei alguns vascaínos e falei, por que você não votaria nem a pau no Fred? E aí tirei uma pergunta para você, uma para cada candidato. Os que não votariam em você nem a pau querem saber o seguinte: eu não votaria nesse cara porque ele fez parte de duas gestões, Dinamite e Campelo, certo? É isso? Você participou do Dinamite e do Campelo. Ele fez parte das duas. Ele deixou as duas. E o torcedor do Vasco hoje considera que a eleição do Campelo não é muito bem aceita a forma com que o Campelo entrou e tal. Esses seriam os dois pontos que você tem mais contra você. Como é que você responderia a esses torcedores? Bom, vamos lá. Primeiro, você fez duas colocações. A primeira, vou responder através do Dinamite. Se você pegar a minha participação do Dinamite, é um completo absurdo as pessoas terem uma crítica ao meu trabalho. Por quê? Eu fui o vice-presidente que mais fez obras dentro de São Januário. Não, desculpa, não é o trabalho, não é o trabalho. É você ter ido do Dinamite ao Campelo, não é por você ter feito um trabalho ruim, não é isso não. Não entenda assim. É de você... Pô, ele foi do Dinamite, ele foi do Campelo, ele largou os dois. O que aconteceu? O que há errado nisso? Não, vamos lá. Eu fui do Dinamite. Eu fui do Dinamite e realizei mais de 34 obras, inclusive no Calabouço, em São Januário. Eu saí quando o Dinamite resolveu, do primeiro para o segundo mandato, que é preciso que se entenda que o Dinamite ganhou do primeiro para o segundo mandato com 92%. Ninguém se reelege com 92%, senão naquele momento não estava fazendo o meu trabalho. Concorda comigo, Rica? Claro, isso é democracia, né? A matemática é impiedosa, ela é precisa. Então não dá para discutir isso. Dinamite ganhou com
a eleição. Depois que o Dinamite ele foi para o segundo mandato, ele, naquele momento, ele decidiu, não, eu agora vou ser mais centralizador, eu agora vou assumir posturas que eu não assumi no primeiro mandato. E aí, todas as mudanças que ele fez foram mudanças que acabaram refletindo, vamos dizer assim, para desarrumar aquilo que vinha acontecendo. E aí, combinou, por exemplo, a minha saída, nada contra o empresário, mas sobre o modelo, discuto o modelo, o Vasco faz uma parceria com o CT de Itaguaí, de um empresário, onde, na vez de pagar um aluguel, como qualquer estrutura que você loca, não, ele decide negociar um percentual de todos os jogadores da base. Quando eu vi aquilo, embora não seja futebol, eu falei, não concordo. Não vou ficar no negócio desse, é um absurdo. Né? Nenhum clube organizado no Brasil negocia. Assim, eu não tenho nada contra a pessoa, mas eu tenho contra o modelo. E tanto é que no dia que eu entrego o CT, eu cumpri a ordem do presidente, mas entrego o CT no dia que eu termino as reformas e entrego para que o time, para que as categorias de base pudessem treinar lá. E saio. É assim que tem que ser, eu não sou remunerado, eu sou ali por amor. Então, se eu não acredito no caminho que está tomando, eu prefiro sair do que ser conivente. Aí, se fico, sou conivente. Se saio, abandonou. Não, você tem. A vida é tomar decisão. A minha decisão foi de sair. Com relação ao Campelo, de forma muito clara, a união se deu 10 dias antes, não é porque havia afinidade entre as chapas eram antagônicas desde 2014, não se dava, as ideias, as filosofias eram diferentes. Em 2014 já foi assim, e aí acabou o Eurico ganhando, depois vem 2017, para que o Eurico não ganhasse a eleição, houve a união da Sempre Vasco, a Frente Vasco Livre, os votos dos indecisos e ainda boa parte dos votos do Horta, que abre no início da tarde, somando todos os votos, mesmo tirando a urna 7, só se ganha por 292 votos. Só que aí, o que acontece, na minha avaliação? Uma união que ela não tinha base técnica sólida, não tinha base política, era uma união apenas para derrotar o Eurico por uma pressão popular muito grande. Não podemos deixar o Eurico ganhar, então tem que unir de qualquer jeito para não deixar o Eurico ganhar. Já tínhamos, em função de não ter unido em 14, deixado o Eurico ganhar. Aí se une, passa 61 dias entre a eleição do primeiro turno até o rompimento antes do segundo turno, onde foi, desculpa o termo, problema dos dois lados. Houve erros de um lado e erros do outro. Né? E aí culmina numa briga que, obviamente, foi para uma briga que acabou se dando de as duas baterem chapa na Lagoa. Né? Que isso também é um problema. Né? No Vasco, as pessoas agora ficam assim, tem que unir com fulano. Não, nós fulano tem que sentar. Por que vocês... Porque não adianta união. Rica, o que mantém um casamento, uma sociedade, uma união política, seja qualquer relação de união, é afinidade de ideias, é afinidade de projeto. Se for só coeficiente de votos, não dá certo. Então, eu prefiro perder essa eleição, com todo o estado do mundo, você pode me cobrar lá na frente, prefiro perder essa eleição do que unir com qualquer um por coeficiente de votos, ganhar e ter os mesmos problemas. Porque quando você une sem afinidade de projeto, afinidade de ideias, não tem jeito, desmorona. Até a eleição vai bem porque o objetivo é comum. Depois que se ganha a eleição, começam os problemas. Um quer mandar mais, outro quer puxar o tapete, outro não sei o quê, um pensa em azul, outro quer rosa. Então isso não dá certo. Então eu acho que não existe mais a necessidade, não existe mais o antagonista, vamos dizer, político da época que era o Eurico, que se tinha uma rejeição a Eurico, embora digo que todos os grupos têm pessoas boas e ruins, mas não existe mais aquele antagonismo a figura do Eurico Miranda, né, que era uma figura, naquele momento, que tinha muita rejeição dentro do Vasco, né? Não existe mais a necessidade. Eu acho que nós temos que fazer duas coisas. O primeiro nós já fizemos, eleição direta. Né? Eu acho que todos os candidatos têm que brigar para que verdadeiramente essa eleição seja direta, para que nenhum aproveitador, em função da pandemia, ameace a uma decisão que já foi tomada no Conselho e que já foi, quer dizer, que já está aprovado. E a segunda é que se deixe quem está na frente ganhar, que não se faça esses acordões, só voto pelo voto, porque a gente sabe que se não tiver afinidade de ideias, de projetos, de propostas, lá na frente vai dar cagada, vai romper de novo. Então é isso que nós aprendemos, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Nós entendemos que existem erros dos dois lados
E um pouco de colocar a vinda do Avante, esse surgimento do Avante gigante, é justamente para que a gente possa criar algo que seja muito mais a nossa imagem do que você está apoiando grupos que muitas vezes, como Campelo, eu apoio o cara, trabalho pelo cara, invisto energia, tempo, tudo, e depois o camarada muda o discurso e estou eu aqui tendo que explicar porque o cara me decepcionou. Tanto é que quando eu vi a condução da venda do Paulinho, que é uma venda para mim muito confusa, né, a margem de todo o departamento de futebol, eu tomo a decisão de sair. Por quê? Porque mostra que eu não tenho interesse a cargo. Meu negócio é ideologia, é o melhor para o Vasco. Quando eu vejo uma decisão do presidente que não ouve, não fala, não é com o Fred, o departamento de futebol inteiro do Vasco não sabia, nem o financeiro sabia quando o dinheiro ia cair. Quer dizer, negócio confuso, toda a vida, não dá para botar o CPF nisso. Então eu saio. Acho que volto a repetir, acho que foi uma união feita sem nenhuma condição, os grupos com muitas divergências e que se uniram só para ganhar a eleição. Moral da história, depois de ganhar o primeiro turno, começam as divergências. Pra você ter ideia, eu até hoje, desde aquela até rompimento, a gente conseguiu fazer uma reunião com o presidente da Sempre Vasco, e aí estoura a crise. Então, eu acho que a gente aprende com os erros, e eu acho que isso é importante para que novas ações como essa não venham acontecer no futuro. E que a gente tenha eleições diretas para que o voto do sócio seja, então, vamos dizer assim, respeitado. Você vota para prefeito, vota para governador, vota para senador, vota para presidente da República, e como sócio não pode votar para presidente do clube. Então, acho que isso também é uma coisa que, graças a Deus, foi mudada, e pode ter certeza que nós não vamos fazer união nenhuma por coeficiente de voto, ou fazendo por afinidade, ou preferimos perder e ajudar de fora o Vasco naquilo que a gente puder ajudar. Camisa preta ou branca? Preta. Romário ou Edmundo? Edmundo. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos. Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil? Sul-Americana. Campelo ou Eurico? Rapaz, joga pro alto que cair, tá bom. Se você não fosse candidato, você votaria no Brant ou no Lever? Ficaria em casa. Último quadrinho, eu vou te dar um nome, você dá uma nota 0 a 10, tá bom? Eurico Miranda. 0 a 10? 3. Campelo. 3. Ferge. Ferge. 6. Roberto Dinamite. 7. Rede Globo. Pelo ídolo. Rede Globo? É. Oi? 5. CBF. 5. E o sistema eleitoral do Vasco? Hoje 0. Fred, muito obrigado. Muito boa sorte para você. E é isso. Rica, obrigado aí. Você é uma simpatia, eu já sabia disso. Já assisti vários programas teus aí. Te agradecer pelo apoio, pelo espaço, acima de tudo. Né? E dizer que a gente está sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Obrigado, irmão. Boa sorte, tá? Obrigado. Fica com Deus aí. Sucesso sempre.